Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do Doutrina Espírita com JP. Hoje, dia 13 de abril, estamos iniciando aqui mais um Evangelho no Lar. E hoje eu abri aqui com a mensagem o sofrimento. O sofrimento é sempre um convite da vida a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. Ou seja, a gente nem sempre nos lembramos de agradecer a Deus. Só nos lembramos do nosso Criador nos momentos de dificuldade. Aí você se lembra, meu Deus, me ajude, eu estou tão preocupado, Inclusive essa mensagem caiu no programa de sábado passado, né, no último sábado agora, onde falamos sobre o pacto, também lemos essa mensagem na abertura do programa. Então, mas antes de dar continuidade, né, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecendo o Pai por mais um dia, por mais uma oportunidade que temos de fazer tudo melhor. E botamos na nossa cabeça que, sobre todo ponto de vista, estamos cada vez melhor. Cada dia nós recebemos uma folha em branco. Cabe a nós o que escrever nela. Então, só em acordar, em ter saúde, eu posso dizer obrigado, Senhor, por mais um dia. Que Deus seja louvado. Vamos ver aqui no Evangelho o que é que vai cair para nós. Abrindo aqui a esmo. Caiu no capítulo 19, que é a fé transporta montanha. O item 6. A fé religiosa, condição da fé inabalável. A fé religiosa. Do ponto de vista religioso, a fé é crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seu artigo de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examinada nada. Aceita, sem controle, o falso como verdadeiro e se choca cada passo contra a evidência da razão, levando ao excesso que produz o fanatismo. Ou seja, a nossa fé cega, irracional, é quando eu sigo algo ao pé da letra, mas está na Bíblia. Eu tenho que fazer, é bíblico, mas você não para pensar, para usar a razão. Eu acredito, simplesmente, mas por que eu acredito? Faz sentido? Isso é uma fé cega, quando você não analisa o verdadeiro do falso, se aquilo faz sentido ou não. Lembrando que a Bíblia passou por várias línguas até chegar aos dias atuais. Quantas contradições não poderá haver com o tempo e passando por várias línguas? Então, nem sempre aquele sentido é aquele que está ali. Por exemplo, no início do mundo, quando Deus criou Adão, ele tirou Eva da costela do homem e fez Eva. Depois, a cobra veio e tentou Eva. A cobra falava? A serpente era o animal mais astuto. Astúcia é sinal de inteligência.
tinha inteligência essa serpente? Não, é uma alegoria. Eu tenho que aceitar ao pé da letra. Caim matou Abel, saiu e onde chegou numa cidade muito longe de onde ele se encontrava, no Jardim do Éden, onde conheceu a sua mulher. Que cidade? Se só existiam eles. Então, aceitar isso ao pé da letra é uma fé irracional. Tem que ter uma razão por trás disso a ser esclarecido. Isso é só um exemplo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. E que tem por base a verdade é o único e seguro do futuro, porque não tem nada a temer do progresso da luz, já que é verdadeira e na obscuridade é igualmente plena luz. Cada religião pertence a esta, não posse exclusiva da verdade. Todas elas têm seu equívoco e têm sua verdade. A fé cega sob um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar sem ter razão. E lembrando ainda que a lei de Deus é imutável. Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, falou com vários homens em épocas atrás, antes de Cristo. Hoje Deus não fala mais com ninguém. Então a lei de Deus é imutável. Isso não é fé cega, não. Não seria espíritos encaminhados, enviados de Deus, que se correspondia com esses homens, que falavam com ele, que davam instrução a ele. Estou falando da luz da doutrina espírita. E não o próprio Deus em si, em nome de Deus. Ok. Então aquelas entidades apareciam a essas pessoas, a esses profetas, e davam algumas instruções a ele, mas não o próprio Deus. Crer nisso é uma fé sem razão e sem noção. Ok? Diz vulgarmente que a fé se prescreve. Há muitas pessoas que dizem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, o que ainda é mais justo. A fé não se impõe. Não. Ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que seja privado de possuí-la, mesmo o mais refratário. Falamos da verdade, espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe a fé ir além, mas ir ao encontro da fé. E se procuram com serenidade, encontrarão. Tende, pois, certo que aquele que diz, não queremos nada melhor do que crer, mas não podemos. Diz dos lábios e não do coração, porque em dizendo isto, tapa os ouvidos. Prova, entretanto, que se multiplica ao seu redor, porque, pois, se recusa em vê-lo. Numa é negligência, em outro medo, ser forçado, muda seus hábitos, e na maioria é o orgulho que recusa reconhecer a potência superior. Certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata, em centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar a verdade espírita é sinal evidente do progresso anterior. O primeiro já creram e compreenderam, fazem ao renascer a intuição de que sabia. Nós, espíritas, por exemplo, cremos na reencarnação. Acreditamos que ela existe e está na Bíblia. Mas não é só porque está ali que eu vou acreditar. Eu vou procurar o sentido. E por quê? Aí eu fico pensando, meditando. Espera aí,
Se Deus é bom, é justo, porque tem tanto irmão passando fome, tem tanto irmão passando necessidade, tem tantas pessoas vivendo na miséria. Se não existe por trás disso uma explicação lógica. Aí eu acredito o quê? Que a reencarnação ela é um resgate de vidas anteriores. Mas eu não me lembro. Imaginou se você se lembrasse do que você fez no passado? Então, eu acredito. Eu sou crente nisso. E tem as pessoas que não creem. Então, ele é descrente. Crer é acreditar em algo. E fé é ter confiança em alguma coisa. Mas temos que ter capacidade de compreender, analisar e ver se realmente isso ou aquilo está certo ou está errado. E não uma fé cega só porque está ali. Filosofar é questionar, é perguntar, é indagar. A doutrina espírita, quando foi formada, a parte básica dela foi investigativa. Está lá. Kardec começou investigando, analisando, meditando e vendo que tudo aquilo que os espíritos estavam passando fazia sentido. Isso sim é uma fé racional. Não é porque chegou uma mensagem na casa espírita para mudar determinada coisa dentro da casa que nós vamos aceitar de olhos fechados, sem usar o crivo da razão. Não, mas foi os espíritos que determinou. Não é por aí, não. Eu já fui presidente da instituição que eu fazia parte e chegou uma mensagem, uma orientação dos espíritos para que aumentasse a meditação de 15 para 30 minutos. Meditar é ficar parado em si, se concentrando, pensando no seu próprio eu. Não é? A gente faz uma prece inicial, faz uma oração, o dirigente da reunião vai conduzindo a você, meus irmãos, vamos entrar em sintonia conosco mesmo, vamos procurar nossa reforma íntima, o que é que a gente pode melhorar mais dentro de mim. Isso eu estou meditando, eu estou pensando. E 15 minutos eu já achava muito, imagine 30. Não é porque chegou essa orientação que eu vou aceitar de olhos fechados que está certo, não. Foi um espírito, eu digo, e daí? Os espíritos também erram. Os espíritos também passam as coisas de má fé. Os espíritos maléficos, né, por exemplo, ele pode passar uma orientação por má intenção. E se você não tiver estudo de analisar o certo do errado, você vai aceitar como certo algo que está errado. Então, isso é uma fé racional. Analisar e usar o crivo da razão. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, até a próxima segunda-feira, dia 20, não é isso? Hoje é 13, isso. Próximo, dia 20, estaremos de volta com mais um Evangelho no Lar. Que Deus nos abençoe, fique na paz. Até o nosso próximo encontro.